Salve, meus amigos, minhas amigas, muito prazer, professor Felipe Fazolino na área, professor de História, que hoje vamos fazer um resumaço só para dar aquela esquentada, dar soltada na musculatura, porque essa semana tem um Unicamp, então sem perder tempo, eu selecionei aqui algumas questões que vão desde a história do Brasil, lá no período da escravidão, passando pelo período da ditadura, vamos falar de cultura e, por último, vamos falar sobre o contexto do entre guerras, que é o famoso contexto da crise de 29, do totalitarismo e por aí vai. Então, esse vai ser o panorama da aula de hoje. Então, pega teu caderno de anotação, não se separa dele. Qualquer coisa que eu afirmar aqui, além do que você já viu nesse ano de preparação, anota, só para você deixar no resuminho mais completo, para amanhã você estar preparado. Então, na questão 1, perceba que a questão 1 ela já está começando a falar sobre a América Portuguesa. Então, vamos na leitura. Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses e aos portugueses. Adaptar de Manuela Carneiro da Cunha, Introdução de uma História Indígena, Parará Pão Duro, essa aqui é da onde foi extraído o trecho. Então, com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. O texto já te trouxe um panorama que é o seguinte: existiam, dentre os vários povos indígenas, nativos brasileiros, nativos americanos, que existiam na região onde viria a ser o Brasil, existiam diversos milhares de povos e milhões de indivíduos pertencentes a esses povos. Aqui o trecho já citou dois, tamoios e tupiniquins. E eu já te digo, são dois povos bastante proeminentes no litoral e especialmente na região mais ao sul. Quando eu digo mais ao sul, eu estou dizendo na região mais, inclusive, próxima ao Rio de Janeiro. Mas esses povos, eles percorriam vários quilômetros do litoral. Eles não se localizavam num lugar específico. Então já temos esses dois povos. E você lembra que naquele período, quando a colonização não estava confirmada, na verdade estava longe de ser confirmada, porque só a partir de 1600 e cadinho, nas últimas expulsões dos portugueses com relação aos franceses, que os portugueses conseguiram falar, beleza, agora aqui, que é o Brasil, é meu de fato. Então você sabe que teve esse período de mais de 100 anos de não confirmação de uma colonização. Presença estrangeira, como dos ingleses, assim como do trecho. Os franceses sempre esteve marcada aqui desde o período da exploração do pau-brasil como principal produto da região. Então, como que os europeus conseguiram se utilizar das rivalidades dentro do território, que é o Brasil, para conseguirem tirar o máximo de proveito próprio? É mais ou menos esse o contexto que a questão está querendo trazer. Então, com base nos seus conhecimentos, o que está rolando? Vamos ler a alternativa A. A população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com as suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. Essa questão aqui, essa opção, ela está falando numa população heterogênea. Você já domina o conceito de heterogêneo e homogêneo. Então, beleza. Na explicação eu falei que os povos indígenas existentes aqui, as várias nações, formam uma heterogeneidade. E também afirmei que há conflitos entre eles. E os europeus conseguiram aproveitar-se dos conflitos internos desses povos, que os europeus chamam de indígenas, para conseguir facilitar o acesso àquilo que o europeu mais queria, independentemente do que ele quer. Não é a questão aqui no momento. Eles querem alguma coisa. E para alcançar isso, eles vão se utilizar das relações com os indígenas conflituosas. Continuando, de acordo com as suas próprias lógicas e interesses. De quem? Do europeu? Não. Dos grupos étnicos heterogêneos que a opção está falando. A dinâmica dos seus contatos com os europeus.
Então essa opção está falando que não foi apenas uma manipulação europeia em torno dessa população indígena, desses grupos étnicos. Não. Esses grupos étnicos também tinham interesses próprios, que não tinha nada a ver com os interesses europeus. Os interesses próprios desses grupos moldou a maneira de se relacionar com os europeus. E eu te dou uma dica de filme, que já que você tem que dar uma relaxada para a prova de amanhã, já te dou uma dica de filme que tem no YouTube. Uma História de Amor e Fúria. É uma animação, desenho, é uma animação brasileira que passa por vários trechos da história brasileira e começa inclusive com a guerra entre portugueses e franceses apoiados por grupos étnicos nativos da região do Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Então, já deixo aqui a resposta. É o item A, sim. Está corretíssima. B de bumbum, vamos ler. O fato de Tamoios e Tupiniquins serem grupos aliados contribuiu para neutralizar as disputas entre franceses e portugueses. Não, franceses e portugueses lutaram guerras na Baía de Guanabara, batalhas terrestres, navais, e não havia uma aliança entre Tupiniquins e Tamoios. C. Os indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam explorar as rivalidades entre os europeus e mantê-los afastados de seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. Bom, a presença portuguesa não teve um impacto anulado, só teve um impacto fortalecido ao longo das décadas do período colonial. Eles são agentes de sua história? Sim, mas eles não aproveitaram das rivalidades europeias. Foi ao contrário. D. As etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras em equilíbrio com a natureza. Esse quadro foi alterado com a chegada dos europeus, que passaram a incentivar os conflitos interétnicos para estabelecer o domínio colonial. Não havia uma harmonia. Isso aqui não era um paraíso na Terra com relação às relações entre os povos. As relações entre os povos nativos da América era tão comum quanto as relações entre os povos europeus. Se você lembra minimamente da história desde dos gregos, desde os romanos, você se lembra das várias batalhas, invasões, guerras que eles passaram. Se você lembra da desintegração do Império Romano, você se lembra que uma série de povos vindo do norte entraram no território romano e isso favoreceu a desintegração do Império. Ou seja, tinham conflitos lá também. Tem um conflito na Ásia? Óbvio. Vai estudar a histórica relação entre japoneses, coreanos e chineses? Óbvio que tinha. No continente africano? Óbvio. Vai estudar sobre os vários impérios, os vários reinos que existiram naquela região, seja na costa leste, na costa oeste africana, no Brasil, na América do Sul, na América como um todo, não era diferente. Então, vamos seguir. Os números indicam que antes da abolição de 1888, restavam um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa do censo de 1872, elaborada pelo IBGE, a população total do país era de 9.930.478 habitantes. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. Adaptado por Vlamir Albuquerque, a vala comum da raça emancipada. O tema então é aqui a emancipação da escravidão e, quando você fala sobre isso, você tem que pensar nas relações sociais do fim da escravidão baseada na cor de pele. Olha o comando. Com base no excerto e nos conhecimentos sobre a história da liberdade no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, sobre esse contexto. A maioria da população negra já era liberta antes de 1888, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o fim do tráfico em 1850. Afirmar que na segunda metade do século XIX começa a ter um incentivo maior para a vinda de imigrantes não é afirmar
que houve de imediato a substituição total dessa mão de obra e de que a elite escravista das províncias do Sudeste estavam todas automaticamente fazendo esse processo. Uma coisa não leva a outra. Mas, de fato, segunda metade do século XIX, a vinda de imigrantes europeus começou a ser cada vez mais maciça, especialmente no final do século. B. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta, concentrada nas províncias pouco dependentes da escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Aí tu já tem que pensar uma coisa, a questão está falando sobre o século XIX. O século XIX, ele já está dizendo que a população é de 9 milhões. As províncias de Santa Catarina e do Paraná demoraram muito tempo, só no século XX, e começam a ter uma população de fato grande. Então, nesse período, não há uma concentração populacional nessas regiões, muito menos uma população de pretos e pardos. C. A maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias desde o período colonial. Vamos deixar ela guardada, porque é essa. A D. O alto número de libertos antes de 1888 reflete o impacto da abolição dos escravos por parte do imperador Dom Pedro II, pois a família real era a maior proprietária de cativos durante o século XIX na região do Vale do Paraíba. Essa D aí acho que começou a misturar um monte de coisa para tentar te enganar, e provavelmente muita gente aí deve ter marcado essa questão D. Mas se tu é extremamente atento, você vai lembrar das aulas de história e vai lembrar que o Brasil ele tinha a escravidão brasileira, ela tinha uma característica a mais, além, que é, especialmente ao longo do século XVII, 1600 e cadinho para frente, vários mecanismos começaram a se desenvolver que possibilitaram a alforria da população escrava. Seja por meio da resistência com base na fuga, pode ser, mas também existiam donos que quando morriam, senhores de escravos que eu quero dizer, que quando morriam, deixavam alguns casos, por exemplo, deixavam todos os seus bens para algum escravo ou alguma escrava. Existia também a possibilidade de alguns desses escravos acumularem poupança. Acumulando poupança, eles poderiam comprar a sua carta de alforria. E também, especialmente no século XIX, a campanha abolicionista com advogados, com pessoas importantes, como o famoso Luiz Gama, que conseguiu libertar, se eu não me engano, cerca de algumas dezenas de pessoas escravizadas por meio de processos judiciais. O século XIX foi recheado das famosas leis para inglês ver, que falavam que aqui estava se afrouxando a escravidão ou o tráfico, mas que na verdade não estava mudando nada. Tinha lei, não era respeitada. Alguns advogados usavam a brecha dessa lei, junto com um esforço grandioso, para libertar parte dessa população, que era muito pequena, algumas dezenas, comparada a toda a população escrava ainda no Brasil. Então essa é a resposta. Havia sim umas características diferenciadas no Brasil que permitiam, dependendo da vida da pessoa, das atividades, com quem ela convivia, permitiam sim a alforria. Próxima questão. Essa é boa. A partir da segunda metade da década de 1960, a produção de um gênero cinematográfico extravagante ganha força no Brasil, a pornochanchada. Num primeiro momento, esta se mostrou como uma comédia leve, apesar de algumas cenas de nudez parcial, mas logo evoluiu para o que já era praticado pelo resto do mundo, a exploração do erotismo e da sensualidade no cinema para atender a um crescente mercado de consumo. A indústria cultural ela começou cada vez a ficar mais massificada e buscando nichos específicos. Nós, seres humanos, a gente costuma gostar de algumas coisas, costumamos nos atrair com algumas coisas bem específicas. Por exemplo, por isso que o youtuber que
explode micro-ondas consegue ganhar muito mais views e likes e milhões do que aquele que não explode um micro-ondas ao vivo para as pessoas se entreterem em casa. É um exemplo de como que a nossa cabeça, a partir da indústria cultural massificada, começa a pensar. Então, olha o comando sobre a vida cultural no Brasil das décadas de 60 e 70. Quando você pensa em vida cultural no Brasil, década de 60 e 70, se tu não conhece a pornochanchada, você pensa no tropicalismo, você pensa no cinema, você pensa no teatro. Isso, inclusive, um pouquinho antes do início da ditadura civil-militar. Você pensa nesses pontos, na música, você pensa inclusive na Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, mas se tu não conhece pornochanchada, a minha primeira experiência com pornochanchada foi assistindo televisão quando eu era uma jovem criança. E eu, como uma jovem criança, assistindo televisão de noite, sem sono, eu ligo a TV e do nada eu vejo uma mulher sem roupa correndo em volta de uma piscina com as mãos no peito, correndo assim. E velho, 2 senhores de idade atrás. Sabe quem era aquela mulher? Regina Casé. Eu já vi a Regina Casé pelada. Caramba, cara. Vários atores, globais e não mais globais de hoje em dia, fizeram parte dessa cultura do pornô chanchada. Década de 60, década de 70 bombou muito. O pornô chanchada ele era muito atrelado à cultura popular, a uma cultura mais grosseira, a cultura daqueles que gostam de ver uma pessoa mergulhando numa banheira de geleia. É esse tipo de nicho da sociedade que o pornô chanchada atraía. Vamos ler as opções. O período ficou marcado pelo esvaziamento da cena cultural, com baixo dinamismo nos campos de produção teatral, musical e cinematográfica. Vou parar aqui porque eu já comecei a explicação falando que se tu não conhece pornochanchada, você conhece ao menos o cinema novo, o teatro, a Tropicália. Então, vamos excluir. B. A pornochanchada foi financiada pelo capital estrangeiro no Brasil durante o regime militar, pois a indústria cinematográfica, em razão de seus altos custos, passou a ser fomentada sobretudo por empresas norte-americanas. Tu pode até olhar, se encantar, ficar seduzido por essa opção. Mas vamos pensar. As histórias do pornô chanchada não são histórias mirabolantes. São histórias de relacionamento, são histórias de vizinhos, são histórias de amigos, de colegas. Não tem ninguém pulando de um prédio soltando uma bomba atômica para precisar de indústria de Hollywood. Ou seja, é uma produção barata. É uma produção barata e o Brasil daquela época separava uma parte de financiamento para a indústria brasileira. Além do cinema americano, também tinha um incentivo à indústria cinematográfica brasileira. Então, essa opção não está errada. Mas se você marcar, se sentir encantada por ela, não se sinta culpado. Vamos ver as outras e vamos por eliminação. C. O gênero pornochanchada pode ser considerado um movimento de contracultura por seu caráter de contestação política, através da linguagem chula e por suas estreitas conexões com produtores culturais ligados à Tropicália. Então, essa C, se você pensa que é uma contestação política, você está se perguntando assim, se é uma contestação política, por que não era censurada durante o período da ditadura? Isso é uma coisa bem curiosa, porque inicialmente se acreditava de que era um filme completamente sem algum tipo de crítica, sem algum tipo de contestação. Atualmente, com os estudos da historiografia daquele período avançando e se desenvolvendo, alguns trechos, algumas cenas e alguns títulos do pornô chanchada começaram a se chamar a atenção do por que não foram censurados. Tem um filme que eu não me recordo o nome, mas que eu me lembro que a história se passava a história de a história de sacanagem, de lepo-lepo, se passava dentro de um contexto de tortura, onde uma mulher guerrilheira, inimiga política, estava presa no pau de arara. O pau de arara, e nua. E a relação, as histórias começam a se passar dentro da câmara de tortura. Por que não foi censurado, já que o filme está falando que, sim, tem tortura no Brasil?
É um questionamento. Então a gente tem que perceber que naquele momento ele não havia, além de nenhuma ligação explícita com a Tropicália, com o movimento da Tropicália, você não pode pensar a pornochanchada como um movimento de contracultura e de contestação política, não. Apesar de sim ter algumas cenas, ter alguns enredos, algumas coisinhas, alguns elementos que falam que tem alguma crítica, sim. Todo filme acaba tendo alguma crítica, nenhum filme ele se isola daquilo que o seu criador está vivendo. Isso não é possível. Seja um diretor de filme, seja um roteirista, seja um escritor de livros, todos eles são indivíduos, todos eles vivem uma vida. E a vida que eles vivem, alguns elementos vão para as suas histórias. D de dromedário. A explosão dos filmes do ciclo da pornochanchada e seu sucesso de público ocorreram em um contexto marcado de um lado pela revolução sexual e de outro pela censura ao conteúdo veiculado no cinema e na TV. Sabe o que é a resposta certa, D? Sabe o que está falando aí? Ó, contestação política não pode, mas sacanagem na televisão pode, tá liberado. Teu filhinho não pode saber que está tendo tortura por meio do Jornal Nacional. Mas teu filhinho, se quiser acordar escondido de madrugada, vai poder ver a Regina Casé correndo pelada em volta de uma piscina. Apesar do critério moral que a censura também trabalhava dentro da ditadura, como por exemplo Odair José, um cantor brega que falava "para de tomar a pílula", uma música de amor, para que ele queria fazer um filhinho com a sua namorada, mas ela tomava a pílula. Isso foi censurado, porque fazia parte da campanha da ditadura militar na época, incentivo, controle da natalidade e tomar pílula anticoncepcional estava dentro do critério. Então você percebe que o fato de ser uma cultura, de ser um filme voltado por um público bem diferente daquele da elite, acabava que a ditadura ela dava uma colher de chá para esses filmes. Então eles acabavam meio que fugindo da censura, sem perceber, sem querer. Como o exemplo que eu dei do filme da ditadura lá, da Câmara de Tortura, Lepo Rolando. E tem uma outra questão que é a Revolução Sexual. O ano de 1968, que esse livro fala. 1968, Zuenir Ventura, o ano que não terminou. Esse livro ele já começa falando justamente sobre essa mudança. A revolução sexual é difícil de explicar com palavras, mas aconteceu ali ao longo dos anos 60, dentro da juventude, que começava a contestar toda essa moralidade que a sociedade, que os seus pais, seus avós impunham. Essa moralidade hipócrita. A liberdade dos corpos, a liberdade das atitudes, das ações, não deveriam alterar aquilo que o indivíduo é. Se uma pessoa anda de biquíni, o que, por exemplo, você já ouviu falar de Jânio Quadros, que tentou proibir o biquíni na praia naquela época, se você andava de biquíni em 1960, isso não te fazia uma mulher inferior só por causa do biquíni. Entende? Então você tem que entender que o processo da revolução sexual foi extremamente forte no ano de 1968 no mundo inteiro. E esse livro aqui ele já começa inclusive contando uma festinha que deve ter sido boa, hein? Porque só tinha gente famosa, não vou nem citar os nomes para não entregar. Tu compra o livro do cara aqui e dá uma lida. Tinha umas festinhas com as pessoas famosas, numa regiãozinha famosa aqui na Zona Sul. Só podia entrar quem levava garrafa de uísque e você já pode supor o que está rolando lá, já que a gente está falando sobre revolução sexual. E a última questão, meus amigos e minhas amigas, na era da catástrofe, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 1929, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. Éric Hobsbawm era dos extremos, famosíssimo, toda a prova, seja sua prova como vestibulando, seja sua futura prova como concursando ou qualquer outra coisa parecida, tem história, é capaz de ter Éric Hobsbawm.
A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 1914 a 1945, é correto afirmar. O que é correto afirmar? A crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa e, ao mesmo tempo, a expansão das democracias liberais em países africanos do Oriente Médio. Vamos pensar. Crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa? Não é uma informação completa e exata. Porque se você se falasse da Primeira Guerra Mundial, tu pode até acreditar, mas após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele quer continuar vendendo a ideia de democracia e de liberdade. E uma outra parte extremamente errada é que as democracias liberais não chegaram nos países africanos e no Oriente Médio logo após as guerras. Até hoje, alguns não têm essa democracia liberal. Inclusive, tem países que falam que tem uma democracia liberal e às vezes me parece que não tem. Então, a A está errada. A B. As soluções para a crise de 29 concentraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal, que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado como motor do desenvolvimento. Aqui é uma informação erradíssima. O New Deal ele foi estabelecido, foi criado pelo governo de Roosevelt para tentar sanar esse contexto de crise que os Estados Unidos estavam passando. Mas Roosevelt, com seu New Deal, ele foi extremamente inspirado pelo economista John Maynard Keynes, aquele que, a partir de seu pensamento, foi desenvolvido o keynesianismo. É capitalista, mas tem um pensamento diferente sobre como o capitalismo naquele momento deve agir. E o capitalismo naquele momento deveria agir com uma participação do Estado, sim, como motor de desenvolvimento. O New Deal, inclusive, começou a ser implementado nos Estados Unidos com um incentivo estatal. Um incentivo estatal para obras públicas para chamar emprego, com um incentivo à população desempregada que estava passando necessidades. Filas de desempregados, filas do sopão. Era uma situação bem penosa para a população pobre norte-americana. E o New Deal, ele não fortaleceu política liberal. Ele reduziu as políticas liberais. C. São marcos da crise do liberalismo na Europa. O colapso das principais democracias, a ascensão de governos totalitários e autoritários e a descrença no livre mercado após a crise de 29. Guarda essa que eu vou ler a D. Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais, com a ascensão do totalismo na Europa e o aumento das liberdades econômicas, com a diminuição do papel do Estado como solução para a crise de 29. Olha só. A D, ela peca nesse finalzinho com a diminuição do papel do Estado como solução para a crise de 29. A C, ela fala que são marcos da crise do liberalismo na Europa. O colapso das principais democracias, como por exemplo algumas europeias, e lá nos Estados Unidos a democracia política não estava sendo abalada, mas nos Estados Unidos a crise do liberalismo começa a afetar também a política de outros estados. A ascensão de governos totalitários, você está muito bem sabido de que em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Romênia e alguns outros lugares que não tiveram governo oficialmente, mas tiveram movimentos que buscavam pregar o totalitarismo no seu estado de origem, isso ganhou força. E o livre mercado, sim, perdeu força após a crise, porque a crise ela foi causada muito por mandos e desmandos do liberalismo. A teoria liberal, ela pregava algumas características da atividade econômica, como a não interferência do Estado. Não interfira no Estado. A mão invisível do mercado, a lei de oferta e procura irá reequilibrar a situação e sozinho a teoria liberal iria favorecer para restabelecer a situação dos países tal como era antes dessa situação de crise.
um Estado liberal clássico, nessa crise se provou como uma grande falha. Por isso que o keynesianismo começa a ganhar força, inclusive dentro dos Estados Unidos. Então vocês podem guardar no seu coração que a C é a resposta e boa prova para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá a curtida, se inscreve. A gente vai ter muito mais vídeo ao longo desse ano. Você não acabou a sua missão. Sua missão não acaba na Unicamp. Sua missão ainda tem Enem esse ano. Nunca vai parar de ter vestibular. E se você quiser continuar estudando mais, segue a gente, segue o plano, bota lá nas redes sociais, Instagram, @planos de história. E aqui no YouTube, vocês já me conhecem. Então, meus amigos, boa prova, boa sorte. Comam bem, durmam bem e revisem a sua matéria.